Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Meu nome é André Gonçalves, sou tarefeiro do Grupo Sheila aqui de Belo Horizonte, bairro Floresta, e hoje estou aqui a convite da Wanda da Casa da Acolhida, para trabalharmos um tema de grande relevância, provas da riqueza e da miséria. Por que esse tema ele é muito importante? Por que eu considero ele importante? Porque faz a gente refletir sobre qual é a verdadeira riqueza, quais são os nossos verdadeiros valores. Enquanto espírito imortal, qual é o nosso verdadeiro tesouro? E essa parábola ela nos alerta para que não venhamos a conquistar aquilo que somente vai trazer benefício enquanto encarnado. Somente conquistas aqui para o mundo terreno. E para nos auxiliar nesse entendimento, trouxemos a parábola do rico e Lázaro, localizada em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. E diz o seguinte, a parábola. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias com muita fartura. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E o rico, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para aí não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, e disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então essa parábola é de grande importância porque vai retratar o destino de 2 espíritos após a existência terrena. Um que viveu na extrema riqueza e o outro na extrema pobreza. Então a gente analisa o comportamento e as consequências das ações no mundo espiritual. O rico teve tudo, vestia de púrpura e linho, alimentava com a mesa farta e banqueteava todos os dias ali com o que há de melhor na parábola, e Lázaro que vivia das migalhas que caía da mesa do rico. E o interessante dessa parábola é que ela aproxima muito de uma pessoa comum, o rico, a postura do rico, ela não está muito distante da nossa, porque simboliza aquela pessoa que tem conhecimento da lei, que sabe qual é o seu dever, porque quando ele chega no mundo espiritual, ele reconhece Abraão e Lázaro, logo desperta. Ele enxerga a grandeza de Lázaro, que era um mendigo, e pede para pai Abraão que permita que ele molhe o dedo na água para refrescar a língua, porque ele tinha sede. E que sede é essa que a gente pode entender se não o vazio da alma, de não ter bebido do verdadeiro líquido que sustenta, que é as virtudes. Viveu a vida sabendo do dever porque conhecia a lei e os profetas, conhecia Moisés. Ele, no entanto, que ainda no mundo espiritual tem um desejo de voltar para alertar os seus 5 irmãos, seus familiares que ficou. Mas não foi permitido, porque ele não tinha essa condição, não tinha os recursos para tal. E Lázaro representa aquela alma simples, é aquela alma que
com resignação, aceitou o seu destino. Um destino muito duro, um destino muito difícil, em que você assiste o outro tendo tudo e aceitar sem murmurar, sem questionar. Então Lázaro, ele dá esse exemplo de humildade, de aceitação do destino. Não basta viver na pobreza para que alcance uma condição boa no mundo espiritual. Não, é a resignação, é a aceitação. Sim, a gente pode buscar melhorar as circunstâncias, mas aceitá-la é o primeiro passo para começar a modificação. Então essa parábola ela é de grande importância porque simboliza essa desatenção com os deveres. Aquele que conhece, sabe, mas não vivenciou a fraternidade. Chegou lá no mundo espiritual, o rico entendeu o propósito, ou relembrou do propósito e quis até voltar para ajudar os seus irmãos que ficaram. Para fortalecer o nosso entendimento, questão 814 de O Livro dos Espíritos, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E a resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Olha isso, sucumbem com frequência. Então, a riqueza, o poder e a miséria são provas que os espíritos, antes de reencarnar, escolhem vivenciar aqui na Terra. Sabem sim, têm noção da dificuldade que é, mas escolhem visando conquistar os verdadeiros tesouros, que é os tesouros do espírito. Então busca na situação da riqueza, né, chega lá no mundo espiritual e fala, olha, se eu tiver posse, eu vou auxiliar, vou promover muitos trabalhos para aqueles que estão na minha volta, vou beneficiá-los com os recursos que a vida me conceder. Quando chega aqui, é cada vez querer ter mais, ter mais, ter mais e afasta do seu dever. Esquece. E aquele que vive na miséria, conforme a gente vai ver na próxima questão, corre o risco de não aceitar o seu destino, a sua sorte. Não aceitar aquilo que escolheu mesmo no mundo espiritual. E aí entra em processo de reclamar perante o destino, tornando a situação mais complicada, porque começa a não aceitar as circunstâncias. A questão 815, para melhor entendimento, traz para nós o seguinte questionamento: qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da miséria ou a da riqueza? E a resposta: são tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, enquanto que aquele que falta os recursos vive reclamando por faltar, o rico ele corre o risco de ser estimulado aos excessos. E os excessos naturalmente acabam afastando a busca dos verdadeiros valores do espírito. Acaba dando mais valor para a materialidade do que o que é essencial, que é a vida espiritual. E no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado como utilidade utilizada, escrevi errado, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. E aí, o que vai estar aqui para nós? Sem dúvida, pelos arrastamentos que é da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem, vou esconder minha imagem rapidinho, tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele partilharam, os que o ajudaram, fazem insensível, egoísta e vão. Então a riqueza ela muda muito a cabeça daquele que detém a posse.
se não tiver ali os recursos, deixa levar pelos arrastamentos, pelo orgulho, pela vaidade e pela vida sensual. Questão 816, seguinte: estando rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, é justamente o que não faz. Quando encarna com a riqueza, apesar de ser uma prova difícil, tem os recursos para auxiliar muita gente. Então ele está mais sujeito a maiores tentações, mas não tem outros meios. Existe algum meio de aproveitar essa riqueza sabendo que tem muitas tentações? Mas é justamente o que nem sempre faz. O egoísmo, o orgulho, a insaciedade tomam conta, perdendo a oportunidade do trabalho. E a nota de Kardec nessa questão 816 é a seguinte: a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, emprego da riqueza, um espírito protetor vai trazer para nós: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade, que é o nosso aperfeiçoamento moral. Então, o Espírito Protetor, ele vai falar para nós, aqui ele não deixa o nome, que fica surpreso, fica impressionante a nossa busca pelo bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dás ao vosso aperfeiçoamento moral, que é o mais importante, que é o essencial para o espírito encarnado. E aqui, para finalizar, a gente trabalhando a verdadeira propriedade, o que é verdadeiramente nosso? Instrução dos Espíritos, né? No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, verdadeira propriedade, vai estar para nós: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. O que é então de plena propriedade, que a gente pode perguntar, né? E aí, continuando, nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode arrebatar, que ninguém pode tirar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste, né? Não vou estender mais por causa do nosso tempo. Então, pessoal, aqui nesse tema de hoje, ele vem trazer para nós, finalizando aqui no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que a nossa verdadeira propriedade é aquilo que ninguém tira de nós, é aquilo que a gente leva enquanto espírito imortal, que é a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, e é isso que nós devemos buscar. Se estamos na abundância, na riqueza, que aproveitemos essas circunstâncias para que consigamos alcançar a inteligência, o conhecimento, a qualidade moral. Se estamos vivendo a verdadeira dificuldade, a ausência dos recursos, que dentro dessa situação, que é temporária, eu possa
reencontrar os recursos dentro de mim mesmo e desenvolver a nossa inteligência, o conhecimento, as nossas virtudes, sempre buscando aproveitar as oportunidades que a vida nos concede para crescermos enquanto espírito imortal. Pessoal, eu agradeço a oportunidade. Ainda estou me adaptando a fazer estudo online, né? É muito difícil porque a gente fica aqui só com a câmera e o monitor, né, do computador, mas aos pouquinhos a gente vai adaptando. Muito obrigado pela paciência, pela né, oportunidade agradeço a Wanda a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho. E é isso aí, tudo de bom e que a gente possa nos renovar cada vez mais em Jesus. Muito obrigado e um grande abraço.